Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do livro, o Evangelho que me foi revelado por Maria Valtorta. Capítulo 55. Um encargo confiado a Tomé. 27 de outubro de 1944. Esta manhã, voltando de um passadíssimo sofrimento de muitas horas, enquanto rezo esperando que chegue o dia, retomo a visão. Digo retomo, porque estamos ainda no mesmo ambiente. A cozinha larga e baixa, escura, em suas paredes esfumaçadas, mal iluminada pela chama de uma candeia colocada sobre uma mesa rústica, longa e estreita, a qual estão sentadas 8 pessoas. Jesus e seus discípulos, mais o dono da casa, 4 de cada lado. Jesus ainda virado sobre o seu banco. Por aqui não há outros assentos, senão bancos sem espaldar com 3 pés, como é de costume nas casas de campo. Está falando ainda com Tomé. A mão de Jesus desceu da cabeça de Tomé para o ombro. Jesus diz: Levanta-te, amigo. Já jantaste? Não, mestre. Andei poucos minutos com o outro que estava comigo e depois o deixei e voltei atrás dizendo-lhe que eu queria falar com o leproso curado. Mas eu falei assim porque pensava que ele certamente teria recebido com desdém a ideia de aproximar-se de um impuro. E adivinhei, mas eu estava procurando era a ti, não o leproso. Eu queria dizer-te: toma-me comigo, toma-me contigo. Andei vagueando para baixo e para cima, pelo olival, até que um jovem me perguntou o que é que eu estava fazendo. Ele deve ter pensado que eu era alguém mal intencionado. Ele estava junto a uma pilastra, no lugar em que começa o sítio. O dono da casa sorriu. É o meu filho, explica ele e depois acrescenta. Ele fica de guarda. No lagar. Temos nas cavernas sob o lagar ainda quase toda a colheita deste ano. Foi uma colheita muito boa. Deu-nos muito óleo. Nas épocas em que se reúnem grandes multidões, sempre aparecem alguns malandros que saqueiam os lugares sem guarda. Há 8 anos, pela Paraceve, roubaram-nos tudo. Desde então, nos revezamos cada noite para fazermos uma boa guarda. A mãe dele foi levar-lhe a janta. Pois bem, disse-me ele, que queres? E disse em tom que, para salvar minhas costas das pauladas, expliquei rápido. Estou procurando o meu mestre que mora aqui. E ele então me respondeu: Se é verdade o que estás dizendo, vai até a minha casa. E me acompanhou até aqui. Foi ele que bateu à porta e só foi embora depois de ter ouvido as minhas primeiras palavras. Moras longe daqui? Estou em um alojamento do outro lado da cidade, perto da porta oriental. Estás sozinho? Eu estava com os parentes, mas eles foram à casa de outros parentes no caminho de Belém. Eu fiquei para te procurar noite e dia, até te encontrar. Jesus sorri e diz:
Então, ninguém te espera? Não, mestre. A estrada é longa, a noite é escura. As patrulhas romanas estão rondando pela cidade. Eu te digo, se queres, fica conosco. Oh, mestre, Tomé está feliz. Arranjai-lhe vós um lugar e dai alguma coisa ao irmão. Do seu Jesus dá o pedaço de queijo que estava à sua frente e explica a Tomé: nós somos pobres e a janta já está quase no fim, mas quem dá tem bom coração. E João, sentado ao seu lado, e a João, sentado ao seu lado, ele diz: dá o lugar ao amigo. João se levanta logo e vai sentar-se junto ao canto da mesa, perto do dono da casa. Assenta-te, Tomé, come. E depois diz a todos: assim farei sempre, amigos, pela lei da caridade. O peregrino já está protegido pela lei de Deus, mas agora, em meu nome, mais ainda o devereis amar. Quando alguém vos pedir um pão, um gole de água, um abrigo, em nome de Deus, deveis dá-lo, mesmo neste mesmo nome, e tereis de Deus a recompensa. E isso deveis fazer com todos, também com os inimigos. E esta é a lei nova. Até agora vos tinha sido dito: amais aqueles que vos amam, e odiai os inimigos. Eu vos digo: amai também aqueles que vos odeiam. Oh, se soubesses como sereis amados por Deus, se amardes como eu vos digo. Portanto, quando alguém diz: eu quero ser vosso companheiro a serviço do Senhor Deus verdadeiro e seguir o seu cordeiro, então ele deve ser para vós mais querido do que a um irmão de sangue, porque estareis unidos por um vínculo eterno, o vínculo do Cristo. Mas e se depois chega um que não é sincero e disser: eu quero fazer isto ou aquilo, é fácil, mas nem sempre a palavra corresponde à verdade, diz Pedro, um tanto irritado. Não sei o que há, mas ele não está com o seu costumeiro humor jovial. Pedro, escuta. Tu falas com bom senso e com justiça, mas vê bem. É melhor pecar pela bondade e pela confiança do que pela desconfiança e pelo rigor. Se fizeres um benefício a um indigno, que mal te acontecerá? Nenhum. Mas, ao contrário, o prêmio de Deus estará sempre preparado para ti, enquanto que para ele haverá um desmerecimento por ter traído a tua confiança. Não acontece nenhum mal. Às vezes, quem é indigno não se comenta só com a ingratidão, não se contenta só com a ingratidão, mas vai além e chega também a prejudicar na estima, nos bens e na própria vida. É verdade, mas isso diminuiria o teu merecimento? Não. Ainda que todos acreditassem nas calúnias, ainda que ficasses mais pobre do que Jó, ainda que um homem cruel te tirasse a vida, que é que seria mudado aos olhos de Deus? Nada. Aliás, haveria sim uma mudança, mas para o teu bem. Deus uniria os méritos de tua bondade, os méritos de teu martírio intelectual, financeiro ou físico. Bem, está bem. Então será assim. Pedro não fala mais. Ele está amuado e com a cabeça apoiada na mão. Jesus se volta para Tomé. Amigo, eu te falei antes, lá no olival. Quando eu voltar por aqui, se ainda quiseres, serás meu. Agora eu te digo: estás disposto a fazer um favor a Jesus? Sem dúvida. Mas e se esse favor exigir de ti um sacrifício? Servir a ti não é nenhum sacrifício. Que queres? Eu queria te dizer, mas poderia ter teus negócios, teus afetos. Nada, nada. Eu tenho a ti. Fala. Escuta. Amanhã, com as primeiras horas do dia, o leproso sairá dos sepulcros para encontrar quem vai avisar ao sacerdote. Mas antes disso, tu irás aos sepulcros. É uma caridade. E dirás em alta voz: ó tu que ontem foste limpo, vem para fora. Fui mandado a ti por Jesus de Nazaré, o Messias de Israel, aquele que te curou.
Faz que o mundo dos mortos e vivos conheça o meu nome e vibre de esperança. E quem a esperança unir à fé, venha a mim, para que eu o cure. É a primeira forma da limpeza que eu trago, da ressurreição, da qual eu sou dono. Um dia eu darei uma limpeza mais profunda ainda. Um dia os sepulcros selados deixarão escapar os mortos verdadeiros que aparecerão para se rirem com as órbitas de seus olhos vazios, com as mandíbulas descobertas, pelo júbilo longínquo, e, entretanto, sentido pelos esqueletos dos espíritos liberados do limbo de espera. Eles aparecerão para se rirem diante dessa sua libertação e para vibrarem, sabendo que é que a devem. Vai tu, sabendo a quem é que devem. Vai tu, ele virá ao teu encontro. Tu farás o que vai te pedir que faças. O ajudarás em tudo, como se fosse teu irmão, e lhe dirás também: quando estiveres completamente purificado, iremos juntos pela estrada do rio, além de Doco e de Efraim. Lá o Mestre Jesus te espera e me espera, para dizer-nos em que é que devemos servir. Assim farei. E o outro? Quem? O Iscariotes? Sim, mestre. Para ele persiste o meu conselho. Deixa-o decidir por si e por longo tempo. Evita até de o encontrá-lo. Estarei junto ao leproso. No vale dos sepulcros, só os imundos é que vagueiam, ou os que têm contatos de piedade para com eles. Pedro resmunga alguma coisa, mas Jesus ouve. Pedro, que tens? Ou estás calado, ou resmungas? Pareces descontente? Por quê? Eu estou descontente. Nós somos os primeiros, e tu não fazes um milagre para nós. Nós somos os primeiros, e tu te sentas ao lado de um estrangeiro. Nós somos os primeiros, e tu dás encargos a ele e não a nós. Nós somos os primeiros, e sim, é isso mesmo, e parece que somos os últimos. Por que vais esperá-los no caminho do rio? Certamente para dar eles alguma missão. Por que a eles e não a nós? Jesus olha para ele. Não está irado, ao contrário, sorri como se sorri a um rapazinho. Levanta-se, vai lentamente até Pedro, põe-lhe a mão sobre o ombro e diz, sorrindo: Pedro, Pedro, és um grande velho menino. E a André, sentado perto do irmão, diz: Vai para o meu lugar. Assenta-se ao lado de Pedro, cingindo-o com o braço pelas costas, e lhe fala, segurando-o assim contra o seu ombro. Pedro, está te parecendo que eu cometo injustiça, mas não é injustiça o que faço. É, ao contrário, uma prova de que sei o que valeis. Olha bem, quem é que precisa de provas? Aquele que ainda não está firme. Pois bem, eu sabia que vós estáveis tão firmes comigo, que não senti necessidade de dar-vos provas do meu poder. Aqui em Jerusalém são necessárias as provas, aqui onde o vício, a irreligião, as políticas e muitas coisas do mundo ofuscam os espíritos, a ponto de eles não poderem ver a luz que passa. Mas lá, sobre o nosso belo lago, tão puro sob o límpido do céu, lá entre pessoas honestas e desejosas do bem, não são necessárias as provas. Ali tereis os milagres. Derramarei sobre vós chuvas de graças. Mas olha como vos tenho estimado. Eu vos tomei comigo sem exigir provas e sem achar necessidade de vô-las dar, porque eu sei quem sois, queridos e tão fiéis a mim. Pedro se acalma. Perdoa-me, Jesus. Sim, eu te perdoo, porque o teu amor é amor. Mas não tenhas mais inveja, Simão de Jonas. Sabe o que é o coração do teu Jesus? Já viste o mar? O verdadeiro mar? Sim. Pois bem, o meu coração é bem mais vasto do que o grande mar. Nele há lugar para todos, para toda a humanidade. E o pequenino encontra lugar
como o maior dos grandes. O pecador encontra amor, como o inocente. A eles eu dou uma missão, com toda certeza. Queres proibir-me de dá-la? Eu é que vos escolhi, não fostes vós. Portanto, eu sou livre para julgar como empregar-vos. E se a estes eu os deixo aqui com uma missão, que pode também ser uma prova, como pode ser uma misericórdia, o lapso de tempo concedido ao Iscariotes, podes tu reprovar-me? Sabes que para ti não estarei reservado uma maior? E não é a mais bela aquela de ouvires eu te dizer, tu virás comigo? É verdade, é verdade. Eu sou um animal, perdão. Sim, tens todo o perdão, ó Pedro, mas eu vos peço a todos, não fiqueis mais discutindo sobre merecimentos e postos. Eu teria podido nascer rei, nasci pobre, em uma estrebaria. Teria podido ser rico, vivia no trabalho, e agora da caridade. Contudo, crede-o, amigos, não há ninguém maior aos olhos de Deus do que eu que estou aqui como servo do homem. Servo tu? Nunca. Por quê, Pedro? Porque eu é que serei o teu servo. Ainda que tu me servires, como uma mãe serve ao seu filhinho, eu vim para servir ao homem. Para ele, eu serei o Salvador. Que serviço existe igual a este? Ó, mestre, tu nos explicas tudo, e o que nos parecia escuro, logo se torna claro. Estás contente agora, Pedro? Então deixa-me acabar de falar com Tomé. Está certo. De que reconhecerás o leproso? Lá só ele é que está curado. Mas poderia ele já ter partido com a luz das estrelas, para encontrar algum viajante solícito, e por ser de algum outro, ansioso para entrar na cidade e ver seus parentes. Se apresente no lugar dele, escuta bem como ele é. Eu estava perto dele, e no crepúsculo ainda pude vê-lo bem. E ele é alto e magro, é de cor escura, como um mestiço, tem olhos profundos e muito pretos, sob sobrancelhas brancas, cabelos brancos como o linho e bastante encaracolados, nariz longo, achatado na ponta, como o dos líbios. Lábios grossos, especialmente o inferior, e salientes. É bem oliváceo, que os lábios são um pouco tendentes ao violáceo. Na fronte traz uma cicatriz antiga que lhe ficou e será a única mancha, agora que ficará limpo das crostas e imundície. Então é um velho. Se já está com a cabeça toda branca, não, Felipe, parece, mas não é. Foi a lepra que o fez ficar encanecido. Que há com ele? Terá um sangue mestiço? Talvez, Pedro. Tem uma semelhança com os povos da África. Então será ele israelita? Disse. Disso saberemos depois. E se ele não for? Ora, se não fosse, já teria ido embora. Já é muito ter merecido ser curado. Não, Pedro, ainda que seja idólatra, eu não o rejeitarei. Jesus veio para todos. E na verdade te digo que os povos das trevas ultrapassarão os filhos do povo da luz. Jesus suspira. Depois se levanta, dá graças ao Pai com um hino e abençoa. A visão cessa assim. Incidentalmente faço notar que o meu monitor interior me disse, desde ontem à tarde, quando eu estava vendo o leproso, é Simão, o apóstolo. Verás a vinda dele e a de Tadeu ao mestre. Esta manhã, depois da comunhão, é sexta-feira. Eu abro o missal e vejo que justamente hoje é a vigília da festa dos santos Simão e Judas. E o evangelho de amanhã fala sobre a caridade, quase repetindo as palavras ouvidas por mim, antes na visão. Mas Judas Tadeu, por enquanto, não ouvi. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.